Ei, gente, agora eu vou gravar de cabeça pra baixo. Arrumei um negócio de colocar aí, ó. Florentina, você cuida bem da sua irmã, tá? Você não vai fazer bagunça com ela. Faz favor, deixa ela quietinha aqui, ó. Cuida dela. Aqui, eu resolvi entrar aqui. Já tô em clima de Natal, clima de Natal. Jingle Bell, eleição acabou, Jingle Bell. Tomara que acabe as brigas. Acabou Bolsonaro. As minhas unhas Marconi. Ó, mais claro, ó, ó. Tá vendo? Trazer mais alegria hoje. Sabe o que eu quero falar aqui? É sobre prática de exercício físico. Por quê? Algumas pessoas me falam assim: nossa, Helena, você tá dançando, você desenvolveu muito, que não sei o que, parará, pororô. E muitas pessoas começaram a ir, né? Não lá da academia, mas pessoas em volta de mim. Começaram a buscar os exercícios físicos por causa dos meus vídeos. Às vezes eu jogo muito vídeo de eu dançando, é mais para estimular o pessoal. Às vezes fica chato, eu sei que fica. Mas eu gosto de colocar coisas mais, assim, dançantes. Às vezes eu posto política e tudo, mas eu gosto de coisa mais dançante. Então eu quero falar hoje sobre a relação entre exercícios físicos e depressão. Olha, quando eu entrei para academia, eu tô na academia desde 1997. Como que foi minha história? Eu era super gorda, eu pesava mais ou menos 82 quilos por aí. Eu tinha lá para os meus 18, 19 anos. Aí eu trabalhava de graça para as pessoas. E elas ganhavam dinheirinho. Eu juntei e fui para academia. E lá eu comecei. Aí no primeiro dia da avaliação, eu tô contando isso só para estimular, tá? No primeiro dia de avaliação, porque antes você tem que fazer uma avaliação física antes de fazer uma musculação ou qualquer outra coisa. Eu entrei dentro da sala e eu tava enorme, eu tava gorda demais. Eu tava numa depressão, eu tava numa tristeza, numa angústia. Eu fui para lá arrastando. Aí a moça, né, me mediu a minha musculatura, a minha cintura, aí falou quanto que eu precisava perder, né, e tudo. E comecei os exercícios físicos. E eu comecei a perceber que o meu emocional foi melhorando, né? Eu comecei a ficar mais disposta, né? Automaticamente eu comecei a controlar a minha alimentação, porque desde o momento que você começa a praticar o exercício físico, o próprio organismo ele vai dizendo para você sobre a questão da alimentação. Tem gente que percebe isso, tem gente que não percebe. Eu sou uma pessoa que me observo muito. Uma dica que eu dou: observe-se, porque às vezes a gente está muito observando o outro, observando as pessoas, observando as questões internas, externas, observando o que acontece fora, economicamente, politicamente, e a gente não observa nem o efeito da alimentação no nosso organismo, ou o efeito daquilo que a gente bebe, daquilo que a gente enxerga, né? Daquilo que a gente traz para dentro da gente. Então, uma das primeiras dicas é se observar. Eu era uma menina muito fechada. As pessoas achavam que eu era até muito eu era muito nervosa, né? As pessoas tinham medo de chegar perto de mim e eu brigar. Mas não era isso, é porque eu tinha uma tristeza por dentro que eu não sabia de onde que vinha. E aí eu comecei a fazer exercícios físicos. No início não deu certo. Eu fui fazer o spinning, né? O spinning é o da bicicleta. Isso foi lá na academia Forma. Não deu certo. Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou fazer musculação. Aí comecei a fazer musculação. Eu fui para 54 quilos. Depois daí eu continuei. Fui fazer faculdade, emagreci muito, cheguei a 54 quilos. Fui fazer faculdade e vai, Helena, engordar de novo, porque quase não tive tempo. Saí da faculdade com 70 quilos, aí engordei de novo. Só que meu organismo sempre pediu exercícios físicos. Parece que veio no meu DNA a necessidade de estar sempre se movimentando. E como eu sempre fui passista, né?
Passistas são pessoas que trabalham dentro dos centros espíritas aplicando passe, né? A energia que sai das mãos se transforma em cura, para quem não sabe. Então isso me aliviava um pouco, mas não era o suficiente. E eu percebia que eu tinha necessidade de movimentar o meu corpo. Eu podia ficar uns 3, 4 meses sem ir na academia, mas ou caminhar, ou se eu não estivesse na academia, eu estava caminhando, porque meu corpo pedia isso. Me aliviava aplicar passe, porque você libera energia nas mãos. Quem não acredita nisso, me desculpa, gente, é só um idendo, tá? Aí tá, saí da faculdade. Aí como eu saí da instituição que eu frequentava, porque criou-se uma mania assim. Você aplica passe. Então você tem que jogar sua energia toda no passe para você se sentir melhor. Mas eu coloquei na minha cabeça, né, com as orientações que eu recebi lá, pelo que eu ouvi, que eu percebi no trabalho espiritual, que você tinha que cuidar da sua alimentação também, tinha que cuidar do seu físico também, que isso facilitaria até a transmissão de energia. E me disseram que, como eu sou médium de cura, eu sempre tenho que estar aplicando, eu tenho essa facilidade de aplicar passe, né? E eu tenho uma energia própria para isso. Só que eu resolvi sair, né, da instituição, porque eu queria construir a minha independência. Eu não queria ficar dependente de nenhuma instituição, ou seja, estar dependente de regras, de horário, de ter que chegar, de pessoas que às vezes exigem determinadas coisas suas, ou algumas coisas assim que você tem que agir certinho, que você tem que ser daquele jeito lá dentro. E eu queria minha liberdade. Queria minha liberdade para construir minhas coisas aqui fora. Não é culpa de ninguém, mas meu espírito que pediu isso. E aí o que eu fiz? Há 2 anos, eu entrei já que eu não iria aplicar passe mais, né? Que é a liberação de energia através do ectoplasma. E já tinham me dito que se eu saísse, eu teria que me ingressar em alguma instituição, algum lugar para poder, ou então arrumar um jeito de caminhar, alguma coisa de liberar essa energia. Aí eu peguei e falei assim, quer saber, como eu sempre fui uma pessoa ativa em exercício físico, aí eu intensifiquei isso. Então eu entrei para academia e aí eu comecei. Para falar a verdade com vocês, vou contar a experiência de como foi os meus primeiros passos, que essa academia agora que está aqui perto de casa, das academias que eu frequentei, eu não vi dança, eu não vi nada assim diferente. Eles têm até atividades temáticas, né? Por exemplo, Dia das Mães a gente veste de rosa, Dia das Bruxas a gente fantasia de bruxa, né? E assim vai. Isso para mim foi muito interessante, mas eu tinha medo de participar dessas coisas. As primeiras fotos que eu tirei era tudo escondida. Eu escondia atrás dos meninos, porque eu era tão gorda, eu estava tão gorda, que eu ficava com vergonha. E o meu professor de ritmos até hoje ele fala comigo, Helena, você era muito depressiva. Eu sempre vi você muito depressiva. Então, assim, e como eles identificaram isso em mim, aí que eu fui mesmo. Aí eu comecei a fazer aula de zumba, fiz aula de ritmos, comecei a trabalhar a minha questão de expressão corporal. Às vezes eu chegava lá meio angustiada e essa angústia, ela vai se dissipando. Então, por exemplo, a depressão que sempre falaram que eu tinha, isso começou a mudar, né? O que acontece? Quando a gente faz exercício físico, o sangue ele vai para o cérebro. E aquela substância que falta, né? Ela é suprimida. Olha só o que esse aqui fala, ó. A relação entre exercício e cérebro estão no centro das atenções da neurociências por implicações imediatas e futuras na vida de milhares de pessoas. Na verdade, a atividade física tem vários benefícios quando se trata da saúde mental, que vão desde melhorias na aprendizado até prevenção de demências e atenuação dos efeitos do envelhecimento do cérebro.
As primeiras evidências vieram de estudos com roedores, há mais de 15 anos atrás. Várias pesquisas afirmam que a maior produção de neurônios, as nossas células cerebrais, um aumento de substâncias que atuam na nutrição e desenvolvimento dessas células em animais submetidos a exercícios regulares. As experiências que eu posso falar para vocês é que quando eu estou muito numa atividade, fico ali muito, eu começo a ter necessidade de mudar aquela atividade. Por quê? Porque eu acredito sobre a criação de novos neurônios, as novas conexões que a gente vai fazendo. Quando você começa a fazer uma coisa nova, novas conexões neurais vão acontecendo e isso estimula o seu organismo, isso estimula o seu cérebro, estimula a produção de substâncias do seu cérebro e você fica mais alerta, fica mais ativo, você fica mais criativo, você fica mais disciplinado, né? Você começa a ter disciplina até nas suas coisas do dia a dia. E aqueles medicamentos que você está acostumado a usar, por você estar fazendo exercícios físicos, isso ajuda no desempenho desses medicamentos e ajuda até o tratamento que o médico estiver fazendo com você. O certo, se você tem a atitude de fazer exercícios físicos todos os dias, de segunda a domingo, por exemplo, você já vai acostumando seu cérebro, o seu organismo naquilo. Então, você já cria uma rotina e se torna uma coisa prazerosa. Também fazer uma coisa que você não gosta, também não é legal. Você tem que achar uma atividade que você vai sentir prazer. No início, eu não gostava da aula de spinning, que era de bicicleta. Mas o que me ajudou a gostar foi um professor, né? Que ele deu a aula com tanto prazer que a gente foi junto. Então, a gente acaba aprendendo com os outros. Nas aulas coletivas, por exemplo, se você é muito arredio, se você é muito acanhado, essas aulas, elas são muito importantes porque você começa a ter uma postura assim, de não, você se sente como se você não estivesse mais sozinho, como se você estivesse em grupo, né? Você começa a pertencer àquele grupo. Então, às vezes você está no trabalho, você está em casa, você está em outros lugares, quando você faz parte de um exercício coletivo, você começa a construir dentro de você esse meio onde você consegue entender que você está fazendo parte daquele grupo. São vários benefícios. E aí, a partir disso aí, você começa a adaptar a outros grupos que talvez não vão te dar tanta importância àquilo. Então, você cria uma autoestima, você desenvolve uma autoestima, né? Hoje sabemos que os exercícios, especialmente exercícios aeróbicos, têm efeito positivo sobre a função cerebral em várias frentes, que vão desde o sistema molecular ao nível comportamental. Você muda o seu comportamento, até nas suas questões diárias, na forma com que você vive, na forma como você se relaciona. E a gente não pode esquecer que a alimentação, ela tem um poder importante nesse processo também, né? Verdura, fruta, o carboidrato também ele é importante porque ele vai dar energia para você praticar os exercícios físicos se for feito de forma moderada. Sucos, né, naturais, né, as frutas, né, dá importância para isso, porque o que acontece? Já ouvi falar que, por exemplo, num churrasco, o tanto de coisa que as pessoas ingerem, às vezes um tantão de carne que vai para o estômago da pessoa, ou então muita gordura, né? Então, a gente, é um suicídio que você comete quando você não observa o que você está jogando para dentro, né? Tanto na comida como emocionalmente nas suas relações. Então, a comida interfere, inclusive, tem relação, inclusive, com as suas emoções. Então, a gente não para perceber nem o gosto da alimentação, né? Um exercício que eu acho interessante fazer, quando você for na sorveteria, você coloca vários ingredientes, né? Várias porções, vários sabores. Na hora que for tomar o sorvete, começa a sentir o sabor de cada sorvete. Eu fiz isso comigo, né? Eu falei, gente, meu cérebro ele vai estar acionando de acordo com o sabor que eu estou sentindo. Aí eu falei, gente, será que meu cérebro consegue levar esse meu paladar pro meu cérebro? E foi uma experiência interessante. Quando eu comecei a pintar minhas unhas,
eu comecei a observar as, as cores as cores das coisas da Vanessa, né? Dos esmaltes da Vanessa. Aí, como eu nunca fui acostumada a pintar, nem dedo eu tinha, aí eu comecei a investigar as cores, e aquilo para mim foi muito divertido, é uma descoberta, né? O exercício, ele aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro. O sangue fornece oxigênio e glicose, que o cérebro precisa para executar tarefas como a atenção e a concentração mental. Então imagina, gente, se você faz uso de saúde mental, de medicamento de saúde mental, comece a praticar exercícios físicos, né? Esses medicamentos têm muitos efeitos colaterais, mas a prática de exercícios físicos, ele pode auxiliar bastante na dimensão do seu corpo. Por quê? Se você não cuida do seu corpo, né? Eu vejo muito lá no meu guichê de trabalho, as pessoas estão tendo AVC, né? Porque aumenta lá o fumo, não come direito, ou come muita gordura, não ingere coisa saudável, então vai para o hospital e acaba morrendo. Isso é suicídio. Você não cuidar da sua alimentação é suicídio. Se você está se sentindo inchado, você está inflamado. Então toma mais suco, né? Suco de couve com limão, né? Abacaxi, né? Para desinchar, porque isso é a toxina que está no seu organismo, né? Então, assim, como leiga, né? Eu estou conversando sobre isso para despertar sobre a prática de exercícios físicos e que tem muito a ver com a questão da depressão. Às vezes você está com depressão em casa, mas você precisa sair. Vai fazer uma caminhada na rua, vai lá e volta. Você vai ter a possibilidade de refletir sobre você, entrar em contato com você, entrar em contato com as suas coisas e de repente você volta com um problema já resolvido. Né? São coisas simples que não precisam de muito dinheiro, né? Então vamos repensar sobre a nossa saúde mental e emocional para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Porque senão nós estaremos morrendo antes da época. E a prática do suicídio coletivo, nesse sentido, em questão da alimentação e a falta de praticar exercícios diários, isso não deixa de ser um suicídio. Nós estamos suicidando pela boca, né? Pelo que comemos e também pelo que falamos, porque tudo que a gente fala influencia a vida do outro. E assim é uma corrente que vai, né, se transfigurando de um lugar para outro, né? Boa noite para vocês. Espero que os meus conhecimentos tenham surtido algum efeito. Prática de exercícios diários todos os dias é fundamental para você manter o seu organismo, para poder ter uma qualidade de vida melhor e trabalhar de forma mais tranquila, né? Diminuir o estresse do dia a dia, né? O estresse tá grande, mas existem formas de diminuir. Beijo!